Boa noite, iniciando mais uma live do nosso desafio de 20 lives, esperando as pessoas chegarem, dando meu boa noite, sejam bem-vindas, Vanessa, Gislene, muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um tema que está na vida de cada uma de nós, né? Esse tema de hoje se adequa a todas nós mulheres que temos uma rotina, que precisamos cumprir determinados compromissos, cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar da profissão. Nós somos eternas equilibristas. É o que eu costumo dizer. Nós somos eternas equilibristas. Então, gente, o nosso tema de hoje é rotina e prioridades da mulher. Administração do nosso tempo. E aí eu quero aquecer fazendo umas perguntinhas para vocês. Como é que você administra seu tempo? E você sabe quais são as suas prioridades? E nessas prioridades, onde é que você se coloca? Você se coloca em primeiro lugar? Ou você está lá no último lugar? Nós vamos convidar a Neilke Norberto para discutir conosco esse tema. Então, gente, o que é? Olá! Boa noite, Neilke. Muito Como é que você está? Tudo boa bem? noite. Tudo ótimo. E você? Também. Aqui Que coisa cumprindo a boa. nossa rotina, né? E a Isso, nossa prioridade, né? Como isso nós mesmo. marcamos, aqui estamos, né, Nerel? Em ponto. Então, eu estava conversando já com o pessoal sobre a questão da rotina e das prioridades. Onde é que a gente se coloca, cada uma de nós mulheres, onde é que nós nos colocamos nessa seleção de prioridades. Nós nos colocamos no primeiro lugar ou nós estamos lá no último lugar, se sobrar tempo, né? Então é isso que nós vamos discutir hoje. E aí Ótimo. quero começar, Neruelke, com essa pergunta, né? O que é rotina para cada uma de nós, né? Para mim, rotina é aquela sequência dos costumes habituais, daquilo que nós precisamos fazer a cada Isso, dia, e que, em geral, é repetitivo, né? Quer dizer, isso, nós temos uma rotina e nós precisamos cumprir aquela rotina. E isso. aí, e aí, vamos falar um pouquinho de prioridade? O que você acha? O que é Vamos. prioridade para você, Neirwelk? O que é prioridade? Você se prioriza ou você se coloca no último lugar da lista? Já teve dos dois, né, Felisa? Já tive momentos de eu confundir esse conceito, né, de o que é prioridade, o que é importância, e aí tinha momentos que eu me colocava em último lugar em relação às minhas necessidades, né? E aí, Uhum. de uma certa forma, isso me adoecia, literalmente. Era algo muito ruim trabalhar dessa forma. Como? Colocando algo mais importante que eu. Mas nós Uhum. vamos esclarecer isso, né? Porque Exato. eu entendi, igual como a gente falou mesmo no título da live, né? A rotina da mulher e suas prioridades e a administração do tempo. Quando eu Uhum. tive numa palestra recentemente, uma pessoa me perguntou, Neiro, como você administra todos os seus afazeres, vamos dizer assim, e é tão para ser tão boa, né?
Eu falei, primeiro, o tão boa, você que está dizendo, né? Que eu não falei que eu sou boa em tudo. Mas, Aham, enfim, eu entendi uma coisa que também eu passei a trabalhar com os meus clientes, né, os meus alunos, é que eu sempre estou em primeiro lugar. Às vezes é a mulher, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, às vezes é a irmã, às vezes é a filha, mas eu sempre estarei em primeiro lugar nestes papéis, a aham. cada, a cada papel desse, né? Ah, E uma coisa que é importante, né, é dentro de todos esses papéis, nós selecionarmos aquele que é mais importante num determinado momento. Por exemplo, isso, neste momento aqui agora, estou fazendo a live, isso. ponto. Qualquer Isso, outro papel fica isso. em segundo plano, né? Agora é a mulher profissional que é a Exato. prioridade para nós duas, Exato. Então, num né? outro momento, será a terapeuta, será a Isso, esposa, será a mãe, isso, e por aí vai. isso. E uma coisa que eu acho importante colocar é que às vezes as pessoas, Neruel, que eu percebo isso, as pessoas não sabem eleger a prioridade, né? Então, Isso. quando várias prioridades ficam ali disputando, né? Uhum, A pessoa não sabe se vai ser mãe, se vai ser esposa, se vai terapeuta, tudo isso, mais. Então, a gente se isso, perde. E aí é isso. muito interessante a pessoa observar que às vezes pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho Aham. tempo. Tem alguém que está falando alguma coisa para você, Neira? Para mim? Não entendi essa questão de eu estar em primeiro lugar em tudo. Pode dar exemplo? Posso? É para Posso? você a pergunta, né, não é? Posso, Cristina. Boa noite, primeiramente, né? Excelente a sua pergunta, porque a Celisa estava falando de uma coisa muito importante, dessa questão da gente perder, às vezes, a nossa capacidade, a nossa lucidez de eleger prioridades, como se a gente estivesse disputando o lugar. Essa forma que ela colocou é extremamente importante, porque eu não deixo de ser primeiro lugar quando sou mãe. É igual a gente está falando aqui agora, esse exemplo que a gente deu. É a mulher Neiruel, que é a mulher Celisa, profissional, que está fazendo live, que está a prioridade agora. Mas eu já tive a mulher mãe, que foi prioridade quando os meninos nasceram. E a mulher profissional ficou em segundo plano, terceiro, quarto, porque ali, de fato, o mais importante para mim era exercer o meu papel de mulher-mãe. Porque você não deixa de ser mulher para ser mãe, esposa, filha, amiga, nada. E a gente acha que deixa. A gente acha que deixa de ser mulher para ser tudo isso. Por isso que muita gente fala: eu não me arrumo mais, agora eu sou só mãe, né? Então, com isso é porque ela perdeu, naquele momento, essa habilidade de negociar com a mulher e a mulher-mãe. E aí, quando ela sabe negociar, que aí sai dessa disputa que a Celisa falou, a gente negocia e sabe que a gente não está, né, deixando a desejar nada, a gente está só se dividindo. Uhum. Responde. Então, Cristina, Neruel, que acho que ficou bem claro isso. Entendi, Então, obrigada. Então tá ótimo. então, falando sobre prioridade ainda, né? É Uhum. importante que, quando nós temos clareza, né? Quando nós temos clareza, certeza de qual é a minha prioridade, aí eu Isso, vou afastar todas as outras prioridades e vou me isso, dedicar àquele isso, papel, àquela minha prioridade. Porque isso. se nós ficamos rodopiando, rodopiando mesmo, que nem um É peão, sem saber o que acudir a cada isso. momento, eu vejo assim, Neruel, que a gente acaba não acudindo nada, porque você fica rodopiando e a mente não concentra
para poder eleger. Agora, Isso. se eu elejo uma prioridade e eu vou a fundo e ela se esgota, vamos dizer, a gente dá conta do recado, a gente pode Isso. passar para outra. E aí, Isso. ainda dentro dessa prioridade, quero falar assim, se você não se prioriza, alguém vai priorizar para você, né? Então, aquelas pessoas que têm uma dificuldade incrível de dizer não, né? A gente não sabe dizer não, você fica nesse jogo e aí você acaba não fazendo bem nenhuma Nenhum atividade, papel. É. nenhum papel. Então, definir o que é prioridade para nós, para cada uma de nós, e exercer aquela prioridade, abraçar aquela prioridade, tipo, dar conta do recado e Isso. passar para outra, que é a saúde, não é mesmo, Welker? Isso. Eu costumo até dar um exercício. Como é que você sabe que é prioridade? Prioridade é realmente algo que naquele momento é mais importante. Porque na disputa, o que você tem? Você tem o sentimento mesmo, aquele pesar, aquela coisa ruim do perder. Ah, estou perdendo. E quando você sabe eleger a prioridade, você se sente elegendo e não perdendo. Você se sente escolhendo. E toda escolha exige renúncia. Mas quando você Exato. sabe, né, eleger a prioridade, você se sente escolhendo. Quando você disputa, você se sente perdendo. E aí, sabe aquele negócio de eu estou aqui olhando ali, eu estou aqui e eu não balanço o menino direito porque eu estou olhando a novela, por exemplo, né? Então, assim, a Exato. série. E aí eu falo muito assim, olha, por exemplo, quando você está com fome, você sabe que está com fome, se você não parar tudo ali, você falou uma coisa muito legal, Celisa, que você falou, olha, se você não priorizar, vão priorizar para você, né? Exato. Se eu não Vão parar ali, escolher por você, não vão é? escolher por você. E se eu não parar ali para comer, né, eu vou obedecer algo, e eu estou falando isso bem para ficar assim, fácil da gente entender, né, nesse sentido. E se eu não parar ali para poder ir lá comer, ou então se eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu não vou, aí vai vir uma infecção urinária que vai me mostrar que eu tenho que fazer isso. Ou então eu vou ter uma branqueira aqui e vou gaguejar na hora da live, porque eu não soube identificar e respeitar aquela minha prioridade, né, Celisa? E é o Isso. que eu acredito que acontece. E o seu tempo não priorizado, ele vira uma bagunça, né? Exato. Para ilustrar isso que nós estamos falando, quero contar a história de uma cliente. É uma Ótimo. cliente que eu vou chamar de Alessandra, e todos vocês sabem que todos os exemplos que eu dou, o nome não corresponde com a pessoa, por uma questão ética. Então, a Alessandra, uma mulher que tem 3 filhos, e que ela não sabia. Ela veio para a terapia exatamente porque ela não sabia priorizar. Então, como é que era a vida dela? 3 filhos, e ter 3 filhos hoje em dia, quem tem, sabe o tanto que é complicado. Complicado no sentido de que a atenção tem que ser dividida por 3, existe o parceiro, existe os filhos, existe a profissão, tudo mais. Então, a Alessandra não sabia, em primeiro lugar, se priorizar. Ela Isso, não se priorizava. E dentro da família dela, marido e filhos, ela também não priorizava nem o marido, nem os filhos. Aí vocês podem me perguntar, mas quem que essa mulher priorizava? Eu vou contar para vocês. ó, e antes da Ela... Celisa contar, vocês, por Ah, favor, clica nessa setinha, manda para tudo quanto é mulher, que vocês têm certeza que precisam ouvir essa história que a Celisa está falando. Põe o coraçãozinho aí para muita mulher que está precisando aprender esse ajuste e ouvir essa história da Celisa. Gente, por favor, vamos lá. Vamos ajudar essa então, mulherada. isso, então vamos lá. A Alessandra, ela não se priorizava
E dentro da família dela, também ela não priorizava nem o marido, nem os filhos. O que acontece? O marido reclamava dela, que queria atenção. Os filhos reclamavam dela porque ela também não dava atenção para eles. E no começo da terapia eu pensei, gente, será que esse marido é exageradamente, demanda atenção exagerada? Será que esses filhos demandam? Meu Deus, será que essa mulher não está paparicando demais esses filhos? E aí, com o tempo da terapia, eu comecei a perceber que não, que o marido e os filhos tinham toda a razão, porque ela não priorizava a família dela, a família nuclear ali. Sabe o que acontecia, Neruel? Que ela priorizava qualquer... Aí ela tinha trabalho, e o trabalho é que ela não priorizava. Não priorizava, não sabia cobrar, não tinha essa noção de alto valor. Então, o que acontece? Ela priorizava os amigos. Então, ela estava lá, você imagina, 3 filhos. Um faz inglês, outro faz balé, outro faz piano, outro faz, sei lá, karatê. Os filhos tinham muitas atividades, estava em idade assim, pré-adolescentes. Então, ela era mãe turista e fazia tudo isso que eu estou falando, levava os meninos para baixo para cima. Num momento, numa cidade que o trânsito, hoje em dia, Goiânia já é um trânsito, né, em tempos comuns, normais, o trânsito é pesado. Bom, resumo, ela priorizava, ela estava lá 15 para o meio-dia, perto da escola da filha, para buscar a filha. Aí uma amiga ligava, nós estou precisando de você, de tal forma. Ela, então, ela não organizava o próprio tempo. E ela, então, deixava um compromisso dela, ela achava que em meia hora ela podia fazer, em 15 minutos ela podia atender a amiga e buscar a filha. Então, resumo, a falta de administração do tempo dela, da Alessandra, fazia uma tal confusão, porque ela atrasava com o filho, ela atrasava com o marido, ela combinava algo com a secretária doméstica dela e falava, vou chegar a tal hora, e chegava meia hora depois. Então, gente, o que aconteceu com a vida dela? Foi com muito trabalho, com muita conscientização, que ela começou a perceber que a pessoa mais importante era ela, porque ela não se dava valor, ela não achava tempo para fazer atividade física, então ela não repunha suas energias, vivia totalmente cansada, entende? Então foi muito trabalho nessa reorganização da vida dela. E isso é muito importante, né, Neiruel? Isso é muito importante e eu costumo dizer que nós somos equilibristas. Né? Isso, nós somos exatamente. equilibristas. E temos uma capacidade que a gente tem, né, Feliz? E vamos usar ela bem usada. Exatamente. E aí fiquei pensando nas várias rotinas que a gente tem. A gente tem vários tipos. Porque você falou uma coisa da Alessandra que eu achei muito legal. A questão dela trabalhar com o tempo da cabeça dela e não com o tempo real. Né? Porque na cabeça dela, ela fazia o trajeto em meia hora. E isso acontece demais, né, Felisa? A pessoa não trabalha com o tempo real de trânsito verdadeiro mesmo, hora de pico, e principalmente com o tempo emocional. De quê? Eu vou lá rapidinho com a minha amiga, só que chega lá, eu adoro bater papo com a minha amiga, e na hora de ir embora eu não vou querer ir. Né? E aí eu vou atrasar, eu vou fazer um monte de coisa. Então eu tenho que virar para mim e falar, eu me conheço, né? Eu sei que eu vou bater papo, então eu não vou agora, eu vou depois. E aí é a hora que você vai fazer esse exercício. Muito bom. E o que acontecia com a Alessandra, eu falo acontecia porque ela está em processo ainda, e a gente está ainda negociando o que ela precisa alargar o tempo, o que ela precisa fechar. E outra coisa, ela começou a priorizar a própria família. Então, os filhos estão mais tranquilos, eles podem contar com a mãe. Bom, houve uma reorganização da vida dela
como um todo. E Isso, aí nas fiquei pensando rotinas. na rotina. E eu fiquei pensando, Neruel, até uma situação minha. Eu fiz 2 cursos de especialização em São Paulo. Um era no Brooklyn, era bastante longe de onde eu morava, do nosso apartamento lá de São Paulo, e o outro era na Faculdade de Medicina, mais próximo. Então, assim, eu costumava sair, eu calculava um tempo, ainda dava um desconto. Eu gastava quase 1 hora dos Jardins até o Brooklyn. Então, mas eu estava on time, eu chegava lá na hora. E às vezes muitos paulistas não chegavam. E eu costumava Isso. brincar, eu venho de Goiânia e eu chego na hora e vocês não. Então é uma questão de organização. E outra coisa também, eu acho que é uma questão também assim de cuidado com o outro, né? Porque se eu marco alguma coisa com alguém, eu preciso estar on time lá, não é? E Mas você vamos. falou uma coisa muito importante. Quando você se prioriza, quando você de fato se coloca em primeiro lugar em termos de cuidar da sua rotina, inclusive, você vai cuidar do outro muito melhor. Porque você É, vai entender e compreender o quanto é importante o autocuidado e o cuidado. Eu costumo dizer isso: quanto mais egoísta você é, mais você serve melhor o outro, porque você aham, sabe o quanto é importante aquilo, né? Eu falo, felicidade gera felicidade. exato. E quando você tem gentileza com o outro, e uma das formas de ter gentileza é estar no compromisso na hora marcada, porque às vezes as pessoas acham que isso não é importante, e é muito Nossa, importante. muito, muito. Ai, eu queria falar uma coisa também, Neiro, que acho que é algo assim que nossa vida de mulher exige, são as várias rotinas que a gente tem. Então, vamos pensar nisso? Por exemplo, nós temos uma rotina de cuidados pessoais, não é isso? Então, eu Total. dividi assim, cuidados pessoais, né? Cada uma de nós vai saber e determinar. Porque tem coisas que você tem que fazer diariamente, no mínimo um banho por dia, né? Tem Exatamente. coisa, no mínimo eu digo. É, tem situações, atividades que você pode fazer semanal, não é mesmo? Tem outras atividades que são mensais e por aí vai. E Isso. aí veja quanta coisa que tem assim para a gente administrar. Já que nós cuidamos da casa, somos também donas de casa, tem Isso. a rotina dos cuidados da casa. Quer comentar isso, Neiruel? Demais, Rotina dos adoro. cuidados da casa. E outra, gente, ó, papel e caneta, vocês estão? A gente já conversou disso. Nossas lives tem que ter papel e caneta, porque elas são boas demais. Vocês têm que anotar as dicas, né? Por quê? Isso. Porque a gente realmente quer que vocês saiam daqui com coisas práticas, né? Isso que a Celisa está falando. O que eu acho mais importante enfatizar, né? Vocês, mulheres, assim como eu e a Celisa, têm uma ideia, normalmente, que existem os papéis que separam a mulher da mãe, da. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que você é mulher em todos os seus papéis. Por isso, essa rotina que a Celisa está dizendo é tão importante. Então, a rotina com os cuidados pessoais, não confiem na sua cabeça. Põe tudo no papel e na caneta. Você vai ter uma visão muito maior do que você imagina da sua rotina. Põe lá, tomar banho, né? Que hora que eu tomo banho, que hora que eu coloco Atividade física. atividade física, a minha casa, que jeito que eu gosto, né? Que quando que é que eu vou no supermercado, que hora que eu vou para o trabalho. É de 8 às 18? E outra, gente, nada de se lamentar. Ai, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo. Essa é a sua realidade? Ponto final. Vamos lidar com ela da melhor forma possível. Por quê? Nada justifica você se abandonar, porque foi escolha sua. Ah, Neruel, que eu não Uhum. escolhi nada, não. Eu precisei trabalhar. Isso é escolha. Você podia não trabalhar e passar necessidade. Por que você escolheu trabalhar?
A Larissa né? está colocando aqui, verdade, quando não faço isso, fico perdida. Então, Verdade. anotem. Até eu queria Isso. falar, você sabe, Neirué, com quem que Ah, eu aprendi a administrar meu tempo? Com ah, a minha filha Larissa, quando ela fez administração, ela cuidou da clínica para mim, né? Minha antiga aham. clínica. Então, uma das primeiras coisas que ela fez lá foi assim, como administrar seu tempo. Então, minha filha me ensinando Ótimo, e eu aprendi para valer, viu, Larissa? Então, ótimo. tem que botar no papel. Tem Então, porque Neiru, sai, desculpa, né? eu te Sai. interrompi. Não, adoro. Pode interromper e vamos lá, porque é dinâmico isso mesmo. A gente acreditar na cabeça da gente faz a gente ter uma ideia distorcida da realidade. Quando você põe na realidade e que você. Eu gosto de colocar, inclusive, horários, Elisa, de 7 às 7h30, 7h30 às 8, de 8 a meio-dia eu atendo, aí pego os meninos, aí vai almoçar, aí 2 horas eu estou de volta. Hora da atividade física, 5 horas da tarde, a hora que der. Mas, É, assim, tem que fazer uma vez no dia, né? tem que Agora, se fazer. você funciona com um reloginho, põe lá, porque você vai ver que o tempo pode trabalhar a seu favor. Ele não trabalha contra você nunca, nunca. É, é. Mas é você que não coloca isso de forma clara para você entender que você é que está no comando, né, Celisa? Uhum. Isso. E as pessoas muitas vezes se perdem porque elas dão, por exemplo, é dia de semana e existem vários itens, várias coisas a fazer. Se a pessoa não escreve, ao escrever, a gente se compromete, a coisa fica concreta, né? A coisa Isso, fica concreta. E aí você se perde e isso, não cumpre. E aí fiquei pensando, isso, café da manhã, almoço, e como é bom também curtir o parceiro. E café isso, da manhã, é importante conversar. Eu amo de paixão café da manhã. Eu isso. acho uma das refeições mais importantes. E Mas, gasta tempo. e gasta tempo. E você é melhor do que nós, porque eu ainda estou na fase do café da manhã, ser uma delícia, mas ainda bagunçado com os meninos juntos. A Celisa já passou por isso. Tem café da manhã. Hoje a Celisa tem outra Então, realidade com o sabe, Ailton, ter né? o tempo do café. Ah, pode falar. Aquele horário do café da manhã, Isso, gostoso, você dormiu bem, como é que você está? Então, assim, eu acho que o café da manhã ele prepara, ele dá um clima para o dia da gente, né? Então, outra rotina isso, é a rotina de trabalho, né, Neiru? Então, você falou, a gente isso. chega no. Bom, agora eu tô atendendo em casa, você também, né? Que agora, em época de Aham, quarentena, a gente está atendendo online. Mas, em tudo. épocas comuns, mas mesmo em casa, né? Você marcou com o paciente 2 horas da tarde, 14 horas, você tem que estar falando boa tarde. Porque Isso. esse cumprir horário é um cuidado com a pessoa, né? Então, e rotina com os filhos. Meus filhos já cresceram, mas eu tenho rotina com eles, viu? Atualmente a gente Total. faz, no mínimo, uma reunião online pelo Zoom, né? Para saber como é que a família Excelente. está, porque estão espalhados aí pelo Brasil. Isso, Então, fala para mim da exatamente. rotina com seus filhos, Neiru. Rotina com filho pequeno. Acho que tem muita gente aí que tem filho Isso, adolescente, pré-adolescente. Como é que é a sua isso, rotina com seus exatamente. filhos? Olha, para Como é que mim, é o a sua jeito que rotina? mais, para mim, o jeito que mais funcionou com eles menores e ainda funciona é ter horário. Então, para mim, eu negocio um pouco, mas sempre funcionei em horário, até comer. Aqui em casa nunca teve questão de beliscar, nunca teve questão de comer na frente da televisão. Me custava um esforço. É o que eu falo muito assim. A gente precisa tirar o romance da frente
da nossa vida feminina. A nossa vida feminina, ela é um exercício todos os dias. Então, eu falava muito, Elisa, eu gosto de me arrumar para trabalhar. Por exemplo, quando a gente saía, os meninos começavam às 7 horas. Eu acordo às 5, me arrumo do jeito que eu gosto, porque sou eu que gosto. E aí, 6 horas, a gente está lá embaixo tomando café para poder 6h20 sair de casa. Eles acham bom? Não. Ah, é lindo? Não. Eu vou, acordo, vamos lá, tem que ir. Agora é hora, vamos tomar café e tal hora a gente está na escola. Então, assim, eles Aham. adequam a minha rotina. Não sou eu que me adequei à rotina deles. Eu me adequei às necessidades deles. Então, hoje, eu vou trabalhar muito mais cedo do que eu iria, porque eles têm necessidade de estar na escola às 7 horas da De manhã. chegar, né? Exato. É, de almoçar meio-dia e meio, porque 1h15 volta às aulas. Então, eu me adequo às necessidades deles e eles se adequam à minha rotina. Uhum. O comando sou eu que dou e tudo sempre funcionou com horário. E aí, o Aham. horário de cada fase deles. Por enquanto, né, já teve menorzinho, que era uma questão de dormir de manhã, dormir à tarde e tal, mas almoço era naquele horário, dormir era naquele horário e tudo. E sempre é o que eu falo que funcionou muito bem. É claro que tinha um dia que eu Aham. estava acabada, né? Que eu chorava de esgotamento, de cansaço, né? Ainda mais Mas com eu, gêmeos, né, Neiruel? Ainda mais com então, gêmeos, né? Eu tive então, um de cada vez e também foi trabalhoso. foi Mas trabalhoso, tenho certeza. e aí nós estamos falando dos benefícios de se Isso, ter uma rotina. Porque isso, quando se tem uma rotina, nós nos mantemos em dia com tudo. Você isso, acolhe a própria vida, o próprio trabalho, a organização isso, da casa, a organização e o tempo dos filhos, isso. a dedicação para o marido, um tempo de lazer para nós que ninguém é de ferro, né? Exatamente. E, e isso é importante também. Nós precisamos de ter um Fundamental. tempo de intervalo, né? Intervalo Isso. entre as atividades. Eu fiquei pensando, Eiruel, nessa situação da gente estar sempre trabalhando, e trabalhando no computador, e prepara live, e prepara curso, e prepara se organizando para cuidar dos processos Postagem. do paciente e tal. Isso. Então, se nós não fizermos intervalo, porque o trabalho intelectual ele é cansativo, ele cansa. Nossa, tudo. Então, não é? Existe até, acho que meu filho me ensinou uma vez, eu não estou lembrada mais do aplicativo, mas existe um aplicativo, que depois eu posso até procurar saber o nome. O aplicativo, você liga lá e, digamos, coloca que quer ser interrompido de meia em meia hora. Então, se não me engano, acho que era isso, de meia em meia hora, e depois você fica 5 a 10 minutos. Por quê? Você precisa levantar, fazer alongamento, andar pela Isso. casa, ou andar pelo escritório, tomar Isso. uma água, ir ao banheiro, porque isso Isso. descansa a mente, desfoca, e depois você Isso. pode focar de novo e concentrar naquele tema, né? Exatamente. E tudo isso, né, Neiruel, que requer um planejamento, né? Isso. E Exatamente. aí, não é? E como que a gente pode fazer isso? Você falou há pouco algo muito interessante no início. Nós precisamos anotar, escrever no papel, literalmente. Escrever no papel tudo que você precisa fazer. Isso. Por exemplo, segunda-feira, fazer atividade física, levar a menina à escola, sei lá, o que a gente Uhum. faz. Hoje minha rotina está só aqui em casa, até de repente a gente esquece o que fazia antes, né? A gente, Isso. é, Mas a normalmente é gente dar uma geral na casa, olhar os livros que você vai ter que fazer algum resumo, exato, né? Olhar a agenda daquele dia de atendimento,
Tudo Exato, isso tem que se em si. preparar, não é? Então, para a gente se organizar, para ter uma rotina. Olá, Bruna, boa noite. Para a gente ter uma rotina que seja eficaz, nós Isso, precisamos elencar, fazer uma lista daquilo que você vai fazer num dia. E isso, depois, imaginar o tempo, colocar o tempo mesmo, né? Colocar isso, o tempo e se isso. propor cuidar daquela agenda, porque quando a gente se propõe a colocar, muitas vezes você não sacou que vai gastar um pouquinho mais de prosa, às vezes a gente não coloca um tempo mais alargado, no sentido de imaginar que pode ter um imprevisto, né? Se a gente organiza uma agenda muito certinha, se Isso, tiver um imprevisto, a gente se perde. exatamente. Né? Então, eu suponho assim, Neiro, que nós precisamos ter uma agenda organizada, uma Isso, rotina, mas que isso, não seja tão, é, tão restrita, tão estrita, para que tenha um isso, pouquinho de intervalo, porque nós não somos máquinas, não é isso, Neiro? O exatamente. que você acha disso? Não, concordo totalmente. E eu falo, gente, do papel e da caneta, porque eu sei que a gente está num mundo extremamente tecnológico. E cada um aí vai ter seu jeito de fazer sua agenda. O meu é papel e caneta, porque é como se eu me contactasse. Eu uso o supercomputador, mas eu passo do papel e da caneta para o computador. Porque para mim faz todo sentido. E aí o que a Celisa está falando, eu acho importante definir o quê? Né? Eu sempre coloco isso, Elisa. Eu adoro falar: olha, sua vida é sua melhor professora. Se você fez uma agenda que você viu que estrangulou, você aprendeu que amanhã ela tem que ser mais Vai, larga, vai ter que né? ser diferente. Isso. E eu e a Celisa estamos falando de coisas aqui que para nós hoje é hábito já. Para você talvez não. Exato, Então, lembre-se que nada é romântico. A gente tem falado disso, né, Celisa? É exato. esforço no sentido de você cancelar da sua vida um hábito. Qual hábito? De ficar na idealização, né? Ou É, na romantização de que a coisa, eu vou acordar com vontade de escrever no papel. Não vai, não. Você vai ter que, é, ó, batalhar ali, mas você vai ver tanto benefício, né, Celisa, que você nunca mais vai largar, exato. né? Eu quero compartilhar uma coisa Ah, para poder dar conta daquilo que eu me propus neste tempo agora. Eu resolvi que eu ia acordar, que eu estou acordando entre 5h30 e 6 horas. É a mesma coisa que eu fazia antes, só que antes eu tinha compromisso fora. Eu começava ah, atividade física ou 6 horas, se fosse pilates, ou 7 horas se fosse hidroginástica. Mas agora eu estou em casa, e aí tá friozinho, né? Em Goiânia tá fazendo friozinho, imaginem só. isso. Aí o despertador, né, tocou o meu celular 5h30. E a noite anterior, eu tinha ficado vendo um filme com meu marido e tal. Aí quando tocou 5h30, eu falei, tocou, eu olhei, vi, me dei conta que era 5h30, falei, mas por que eu estou acordando tão cedo? Aí eu me organizei rapidinho, meu cérebro respondeu, eu ia começar minha atividade profissional 9 horas da manhã e eu queria fazer atividade física em casa, tomar café com o marido, tomar banho, me arrumar, porque eu me arrumo para atender os pacientes, né? Eu também. Então, Neiruelke, foi aquela coisa assim, 5h30, para que isso? Sim, 5h30, levantei, sim, eu me propus, então eu faço. Não é que a gente seja máquina, eu jamais sou máquina e adoro um tempinho mais elástico na cama de manhã, e isso pode ser feito sábado e domingo, né? Então, assim, a gente Isso, saber se comprometer e fazer. Porque isso tem a ver, Neruel, que com a imagem que a gente passa, né? Com a imagem de pessoa
comprometida com a imagem, né? De pessoa Isso. comprometida mesmo. Porque se a gente se Consigo mesmo. compromete pela metade, não fala assim, se nós nos comprometemos pela metade, nada vai para Sim, frente, você concorda? isso. Aí você faz um Total. propósito hoje, aí, por exemplo, você faz um propósito segunda-feira, na quarta, quinta, você já desleixou, e aí vai. E aí o hábito, né, faz o monge, não é mesmo? A Exatamente. responsabilidade, a Clélia está Isso. falando, assumir as responsabilidades que a gente assumiu, né? E até mais, E, Clélia, eu e onde é falo que as muito pessoas... assim, né? Sim, Ah, assumir as responsabilidades que a gente escolheu, né? Porque todas as nossas responsabilidades, a gente, que eu falo muito, Elisa, que somente quando a gente é criança que a gente é obrigada a tudo, né? Criança é, obedece, jamais comanda. Mas você é, adulto, você só escolhe. Você não é obrigada a mais nada. Você é responsável. E aí, como responsável que você é, você está em cada papel, cada tarefa, cada coisa sua, como ele. E aí você realmente precisa uhum, assumir as suas escolhas, né? Que você, as responsabilidades que cada escolha que você fez tem. Pode falar. exatamente. E uma coisa que a gente pode também pensar, e para a gente discutir, é o seguinte: onde é que as pessoas mais, né? As, nessa falta de rotina. A falta da rotina, né, estabelecida, porque às vezes a gente a mesma coisa, repetitivo, mas não, a falta da rotina é viável, né? Acontece alguma coisa inesperada e você tem que atender aquela situação. Ser uma prioridade que você escolheu, que tem que ser cumprida, mas também é, é algo que pode ser maleável. Então, a falta de rotina, né? Sim, Vamos falar agora, faz com que a gente não saiba administrar o tempo. E muitas vezes você deita e rola numa coisa que não é que você estabeleceu, não é tanto prioridade, coisa exato. de coragem de dizer não, a gente menos prioritária e aí peca, deixa uma prioridade de lado. Então, esse é o grande erro. Então, Isso. todas nós aqui que temos obrigações e deveres, não só familiares, a pessoa está dizendo, sem rotina eu fico perdida. Rotina, para mim, é algo positivo. Exatamente, para mim também é algo positivo. Então, e o nosso tempo é prioridade. Quando alguém fala assim, ó, Neiru, eu não tenho tempo para isso. Nós precisamos ouvir. Esta não é a minha prioridade de hoje, ou Isso, deste isso, meu tempo. E aí, tem isso. mais um detalhe que eu queria colocar aqui que eu acho fantástico. Isso agora é para todo mundo que tem parceiro, que tem parceira. Onde é que o excesso de rotina é disfuncional, meninas? Eu gostaria que vocês participassem. Pensem no que eu estou na minha pergunta. Onde que o excesso de rotina é disfuncional? Tchan, 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 tchan. O que vocês acham? Ninguém arrisca? Gente, a participação. Onde é que o excesso de rotina é disfuncional?
Quer ajudar, Neiru? Deixa eu Eu, começar, posso? pode, claro. Gente, o excesso de rotina, exato, Cristina, no matrimônio, o excesso de rotina no amor e na vida sexual pode virar obrigação. E aqui é importante sempre inovar, surpreender o parceiro, porque senão vira marasmo, vira tédio e ninguém dá conta, gente, porque arroz e feijão todo dia tem que ter uma misturinha, uma carninha, né? Olha, Para isso. a Celisa Banhã vai fazer uma live de fantasias, né, Isso, sexuais. Não percam, né? isso. Quanto isso é bom, né, no relacionamento. Não percam. E, isso, aí é a continuação de hoje, né, Neiru? Isso, Então, isso. assim, a rotina no relacionamento, gente, mata qualquer relacionamento. Então, no Isso. relacionamento, nós temos que ter, sim, uma prioridade, que é fazer o melhor que nós podemos fazer Isso. em gentileza, em carinho. Essa é uma obrigação, mas não é É. obrigação, é uma prioridade. Agora, nós precisamos inovar, né? Apimentar, reinventar, reacender a chama do relacionamento. Aí, gente, rotina zero. Né, Isso que eu, Neruelka? exatamente, é isso que eu ia falar. Assim, para mim, o excesso de rotina tira a sua espontaneidade, tira Isso. a sua, né, autenticidade. E inovação só acontece na espontaneidade, na autenticidade. E não é exclusivamente para agradar parceiro e parceira, é também para agradar. Mas olha o quanto é legal você, o quanto é bom você de fato, né, se sentir mais atraente, né, olhar no espelho com determinada roupa, fazer determinado jogo de sedução, né, Celisa? E Exato. surpreender com uma roupa íntima, X ou Surpreender. Y, né? E é primeiro porque você tem que namorar você para fazer isso, né? Você tem que se namorar e aí surpreender o parceiro. Então, o excesso de Exato. rotina tira a diversão, a espontaneidade, É, e não precisa, não tem necessidade. Né? é. E aí, para a gente começando a se aproximar do fim, eu queria deixar uma pergunta. E aí, o seu parceiro ou parceira é prioridade para você? Isso, exatamente. E você, é uma pergunta de mão dupla, dona Celisa, mas a obrigação de sair da rotina é só da mulher? Não, não é. É do homem também. Mas como a live aqui é mais para Isso, mulheres, nós isso. estamos focando na mulher. Me parece que tem, eu vi na entrada, eu vi um colega terapeuta, um ou dois. Não sei se eles estão aí ainda. Então, se vocês estiverem aí, vocês podem colaborar. A, quem é a pessoa? Hora da Boa Notícia. A Hora da É, Boa Notícia está dizendo a obrigação de sair da rotina só da mulher não é. É dos dois, porque nem, aliás, em qualquer relacionamento, se for um relacionamento de amizade também, você surpreendeu seu amigo ou sua amiga com um telefonema, oi, como que você está? Como é que está passando nessa temporada em casa? Então, gente, em qualquer relação, inovar é muito bom. Mas vamos voltar com a última pergunta de hoje. O seu parceiro é prioridade para você? E você sente que é prioridade para o parceiro? Né? E por que essa isso. pergunta? Porque se alguma coisa, ou se uma pessoa, ela é prioridade para mim, eu vou ser gentil com essa pessoa. Eu, infelizmente, está quase no fim. Então,
se eu, se eu elejo que meu parceiro é prioridade, eu vou curtir esse parceiro. Quando eu coloco alguém como prioridade, eu vou cuidar, eu vou me preocupar se essa pessoa está bem, como é que passou o dia, como é que foi o trabalho, ou se não tem trabalho, o que que fez, como a pessoa está se sentindo. E também você pode observar no seu relacionamento se o seu parceiro está te tratando como prioridade. Aqui eu acho que ainda dá tempo de eu falar. Eu tenho observado, Neiruel, algumas mulheres muito assim, muito mandonas, muito autoritárias, muito impositivas, com muita regra no relacionamento. Então o homem tem que fazer isso, 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 tem uma lista de prioridades para ele fazer para que ela se abra para a relação. E isso tem atrapalhado muitíssimas relações afetivas e sexuais, né? Então, uma coisa é importante assim. Então, vamos organizar a nossa rotina de tal modo que a gente funcione bem, que a gente divida entre cuidados pessoais, cuidados com a casa, com o marido, com o trabalho, mas vamos diminuir a rotina e aquelas regras excessivamente rígidas do relacionamento, porque isso leva para o tédio, né? Isso, Causa tédio isso, e às vezes até rompimento das relações, isso. né? Eu acho isso muito E pertinente. não é? E ninguém Sim. respondeu se o seu parceiro é prioridade para você, ou se você se sente prioridade para o parceiro. De qualquer modo, quando ninguém responde, eu posso fazer minhas hipóteses aqui. Então, Sim, fica aqui uma sugestão, né? Uma dica. isso, isso, Priorize seu parceiro, sua parceira. Tenha cuidado, tenha gentileza, né? Eu costumo isso. dizer, aí a doutora Alexandra está dizendo, sim, somos prioridades. Legal, obrigada, porque eu estava entendendo que ninguém tinha gostado da pergunta, né? Então, faça o seu parceiro sua prioridade. Porque numa vida, você é doutora, nós duas aqui somos psicólogas, então, assim, na vida de trabalho, às vezes a gente deixa de priorizar, né, o parceiro. Isso, Então, tem aquele cuidado, tem aquele chamego e faça a sua parte, né? Faça a sempre. sua parte. Aí entrou um rapaz aí, olha, pena que você entrou na hora que a gente está saindo. Então, e eu queria muito que tivesse mais homens aqui nessa live. Então, nós estamos Isso, falando de prioridade, de rotina, da mulher priorizar o parceiro, do parceiro isso, priorizar. Então, faça da sua parte, né, Neiru? Eu acho que para a gente extremamente. finalizar, Isso, faça a sua parte. Se você quer ser prioridade na vida do parceiro, faça o inverso. Coloque, trate-o com prioridade. uhum, exatamente. Neiru, a gente tem que terminar. Olha, Temos. Neiru Elke, muito agradecida, De muito obrigada nada. pela sua participação aqui. É sempre Excelente. muito gostoso, é sempre muito gostoso a gente estar Muito. junto. Nós podemos Isso. pensar depois no tema da próxima quarta, viu, gente? Próxima Sim. quarta, a dupla renova-se. A dupla renova, não. Isso. Nós vamos, A, nós vamos a fazer dupla outra. volta. É. A Se dupla vocês volta, quiserem exato. sugerir algum tema, pode sugerir que a gente está aberta a falar da mulher, né, Celisa? Na rotina, Exato. naquilo que você quer. Vai ser Isso. ótimo, muito bom. Eu Mas, adoro estar aqui também. mas os homens podem também, e são Claro. muitíssimos bem-vindos, viu? Muitíssimo bem-vindos.
Neiru, Com então, certeza. muito obrigada. De Fica com nada. Deus. Nos vemos na quarta-feira que vem. Gente, Vamos. se vocês gostaram, compartilhem, deem sugestões, me Isso. sigam nas minhas redes sociais e vejo vocês amanhã com a live Fantasias, o Poder da Imaginação. Um beijo, Um beijo. Neuruel, que até mais. Tchau, Até. querida. Beijo. Até mais para todos. Boa Até. noite.